Olá, pessoal. Me chamo Alexander Martins. Sou formado em rede de computadores, pós-graduado em Ethical Hacker e Cybersecurity, especializado em rede de telecomunicações e tecnologias wireless. Vamos iniciar agora um podcast com um tema muito importante. O assunto de hoje é sobre a pesquisa do mestrado das novas tecnologias digitais que estou fazendo na Unicarioca. Nosso tema de hoje será sobre segurança de dados e LGPD. O convidado de hoje, nada menos do que nosso amigo Fernando Costa, profissional renomado e muito conceituado na área de tecnologia e segurança. Fernando, é contigo, se apresenta aí. Obrigado, Alex. Bom, pessoal, meu nome é Fernando Costa, como o Alex falou, eu trabalho há 29 anos na área de TI e nos últimos anos, mais ou menos uns 8 anos para cá, eu tenho especializado bastante na área de segurança de dados. Eu tenho algumas formações na área, algumas certificações na área, e atuo em uma empresa multinacional na área de service provider. Na minha atuação, eu trabalho recomendando práticas de segurança, recomendando melhores definições de segurança para os nossos clientes, que em sua maioria são operadoras de telefonia e que muito necessitam de consultoria. A ideia aqui do podcast é a gente trazer um pouquinho desse expertise, fazer uma troca legal entre eu e Alex, a gente falar um pouquinho de como é que está esse cenário, tanto da área de segurança quanto da área de LGPD. E, mais uma vez, antes de tudo, agradeço ao Alex o convite. Que isso, é um prazer meu ter você aí nesse podcast, trazendo sua experiência, sua vivência aí, que é muito importante. E, Fernando, vamos começar agora. Vamos falar um pouquinho sobre segurança de dados. Tá? Fala a tua experiência aí, vamos falar sobre a segurança de dados e como proteger os dados de um mundo digital. Tu pode passar de uma maneira simples aí o que aqui nos ouvintes que eles podem fazer para se proteger os seus dados no mundo digital? Sim, claro, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro a gente precisa explicar o que é dado. Dado é todo fato bruto não organizado, ou seja, é uma informação solta em primeiro momento, Os dados eles podem ser coletados de diversas formas. Podem ser coletados por um sensor, por exemplo, como a temperatura do ambiente, um formulário que você preenche na internet, uma rede social no qual você passa alguma informação para um outro interlocutor, sistemas de transação, ou seja, quando você registra uma compra, quando você faz um pagamento, uma atividade, websites que rastreiam você enquanto usuário. Então, tudo isso são fontes de coleta de dados. Os dados podem ser, aí são divisões clássicas da teoria em relação à segurança, eles podem ser quantitativos, que a gente pode falar sobre números, como altura, peso, temperatura, coisas que você pode quantificar, qualitativos, que você vai falar sobre palavras, frases, imagens, vídeos, onde você vai dar uma diferenciação em relação àquele conteúdo. Eles podem ser estruturados, como em organizações de tabelas, em Excel, em banco de dados, uma coisa nesse sentido, E esses dados, da mesma maneira, eles podem ser não estruturados. Aliás, a gente diria hoje que a quantidade de dados não estruturados aumenta progressivamente à medida que você tem a inserção de muita informação oriunda de meios como e-mail e redes sociais, E os dados são importantes por quê? Por que a gente está pensando em dados? Por que a gente está pensando em proteger o dado? Porque o dado se tornou um novo petróleo, um novo ouro, Quanto mais dados uma empresa deter, mais informações ela pode manipular, no sentido positivo, obviamente, e ela também pode apurar, a partir dessas informações, formas de se ganhar dinheiro, de se ter lucro. Com esses dados, ele sabe o seu comportamento, Sabe. Exatamente. Isso, boa. Eles ditam regras, eles ditam comportamento, eles ditam tendências. Então, é possível, através da análise desses dados, você ter uma ideia do que está vindo em termos de consumo, do que está vindo em termos de moda, do que está vindo em termos até de ameaças, do que está vindo em termos de saúde. Enfim, dado é uma coisa hoje, então por isso que ele é chamado, no jargão popular, de um novo petróleo. E os dados, como eles fornecem em larga medida as informações sobre o mundo, ajudam na tomada de decisão, eles impulsionam a inovação tecnológica, impulsionam a inovação em termos de conteúdo entregáveis, melhoram a eficiência, porque a partir do momento que eu tenho séries históricas, coisa que se trabalha muito com dados, principalmente com banco de dados, você tem uma percepção de realidade, você enxerga diferenças de consumo entre países, por exemplo, entre camadas, determinadas camadas,
dentro da própria internet. Enfim, o dado tem uma coisa que é legal, ele personaliza a experiência. Então, uma determinada entrega ela fica customizada a partir do momento que alguém analisa um dado sobre você. Se você tem uma troca de informação, um dado sistema, e esse sistema sabe de você, ele pode te fazer entregas mais customizadas. Então, isso, na verdade, isso torna a experiência do usuário melhor, isso torna a condição de usabilidade de internet, de aplicações, de aplicações não só no computador, como também no celular, em todos os meios digitais, muito mais interativa e melhor. E isso propicia, obviamente, muito mais negócio. Entendeu? Em relação aos dados, como é que a gente pode fazer a segurança dos dados? Né? Por que a segurança é crucial? É porque tem vários motivos. Né? Quando os dados, grandes massas de dados, ficam sob a égide, sob a responsabilidade das empresas, os ataques cibernéticos, os vazamentos de dados, as perdas acidentais podem ocorrer. E nisso há responsabilização. E a responsabilização, ela hoje existe toda uma estrutura jurídica, todo um estamento jurídico para que se dê a devida responsabilização, né? Ou seja, que a empresa ela seja realmente qualificada e responsabilizada por conta daquela perda. Por quê? Você, no momento que você deu o dado para a empresa, você crê por uma troca... Confia nela, né? Isso, você confia nela, você entende que aquela informação vai estar segura, que aquela informação ela não vai de maneira nenhuma cair em mãos erradas, então é uma troca de confiança, ou seja, um relacionamento que você estabelece. Tanto é verdade que quando a gente vai para alguns sites hoje, você tem um documento que você muitas das vezes deveria ler, né? Às vezes são documentos muito longos, né? Com uma letra bem miúda, né? Com uma fonte bem pequena, em que ali existe toda uma responsabilidade jurídica da empresa no tratamento daquele dado que você está imputando ali. Né? Mas, muitas das vezes, isso não é feito, né? Ou seja, não que a empresa não tenha responsabilidade, ela tem, mas, às vezes, a estrutura dela de segurança não é suficiente para deter determinados tipos de ataque. E aí, há o vazamento de informações. E, com isso, você tem uma série de situações que vêm junto com isso, né? Perda de, por exemplo, uma empresa que ela hoje perca informação, que ela tenha dados vazados, ela vai ter problemas em relação ao quê? Problema de reputação, ela vai ter exposta a falhas de segurança, multas e sanções que poderão vir do sistema jurídico de um dado país, aqui no Brasil especificamente a LGPD, na Europa, por exemplo, GPDR. Então você vai ter alguns instrumentos que vão dificultar bastante a estrutura da empresa. Isso pode cair na mídia, aliás, em uma boa parte dos casos cai na mídia, não só especializada como a mídia de grande acesso, jornais, telejornais, informativos de internet. Isso traz um prejuízo muito grande para as empresas. Então, as empresas, hoje em dia, elas têm uma necessidade muito grande para fazer a proteção da reputação, entrar na conformidade legal, ou seja, elas têm a necessidade de obedecer um determinado critério jurídico, como eu já expliquei, e quanto mais a empresa ela tiver a garantia da guarda do dado, ela se torna competitiva. Então, tem determinadas empresas, a gente usa até o exemplo do Google, por exemplo, Netflix, que eles se submetem a auditorias, a processos de auditoria de informação muito rigorosos. Testes, inclusive, pagos, né, de pen tester, ou seja, eles contratam profissionais de invasão de dados, que é no popular, né, a gente chama de hackers, para testarem as suas camadas de segurança. E, caso não haja algum problema, uma não conformidade, eles atuam imediatamente. Então, assim, essas empresas, elas procuram se garantir se submetendo ao estresse, ou seja, teste de estresse. Então, por aí vai. E, assim, a proteção da privacidade é importante, a segurança contra fraudes é importante. Então, nesse relacionamento com as empresas, a gente deposita nelas confiança para quê? Para que eles tenham uma guarda desse tipo dos dados, né? Lembrando que a gente tem dados pessoais, que aí são normais, nome, identidade, CPF, endereço, né? E tem os dados sensíveis. E quando é que a gente sabe a diferença do dado pessoal para o dado sensível? Dado sensível é todo aquele dado que ele pode, em um determinado momento, gerar algum tipo de preconceito. Então, a gente vai ter como dado sensível a etnia,
a gente vai ter dado sensível à religião, a gente vai ter dado sensível a informações sobre a saúde, se a pessoa é portadora de algum tipo de doença, dados oncológicos, por exemplo, de pessoas em tratamento com câncer, dados de gênero, qual é o gênero da pessoa, todas essas informações são sensíveis. Quando, numa perda de dados, quando uma empresa ela chega a perder dados, né, para a internet, no caso, para ofensores como hackers, quadrilhas, enfim, ransomware, ataque de ransomware, tudo isso, se nesse meio foi perdido informações ou os famosos dados sensíveis, o problema fica muito, muito grave. Pode causar um dano, às vezes, até irreversível para quem foi vítima, né? Às vezes ele não imagina, ele imputa um dado numa empresa, ele confia que aquela empresa vai guardar aquele dado. Muitas das vezes, a empresa, por si, acaba, não vou dizer nem negligenciando, mas às vezes o investimento é muito alto, constante. Às vezes a empresa acaba não investindo o que deveria investir e acaba sendo invadida e aquele dado, às vezes, é vazado e tem um prejuízo, e muitas das vezes que é irreversível para quem foi vítima. É basicamente a perda da credibilidade. Isso aí. Então, você imagina uma empresa gigante perder credibilidade no mercado. Isso afeta tudo. Afeta não só a imagem dela frente ao mercado, afeta os acionistas, afeta quem trabalha, né, dentro dela, porque, assim, normalmente, todos os vazamentos, né, eles têm o critério de você perder, e não só as informações dos clientes, como também informações internas. Entendeu? Então, isso é muito complexo. E o cenário hoje é assim, é um cenário bastante complexo, assim, no sentido de que as empresas ainda, na minha visão, e aí eu me coloco como responsável por essa visão, na minha visão, as empresas ainda não estão preparadas. As empresas, assim, qual seria uma porcentagem? Vou te dizer que hoje no mercado 30% das empresas estão preparadas, 70% das empresas ainda. Aí eu estou somando tudo. Eu estou pegando as PMEs, as pequenas e médias empresas, como as grandes empresas. Tá? É óbvio que assim, segurança custa caro. Custa caro. Sim, porque não é só compra de equipamento, né? Não é só firewall, IDS, IPS, ou seja, insumos que vão prevenir invasões, que vão deter determinados fluxos de ataque, como um ataque de DDoS, negação de serviço, enfim. Não é só comprar equipamento. Existe investimento nos profissionais também de segurança. Perfeito. Investimento e atualização contínua. Criação de cultura. Tá? Segurança é uma questão de cultura. Né? A gente, quando pequeno, nossos pais nos orientam a, antes de atravessar uma rua, você olhar para os dois lados. Ah, mas só vem da direita. Mas olha da esquerda que você pode ter um ciclista. Então, é uma cultura que você, de repente, você pega. Uma cultura de você ficar esperto, de você estar num determinado lugar, você não se expor a risco. A mesma coisa é a segurança. Então, isso tudo passa por um termo que eu gosto de trabalhar muito, chamado educação tecnológica. Se você não tem um determinado nível de educação tecnológica, você opera uma série de insumos, como apps, como celulares, enfim, com uma série de tecnologias, você opera muito no cheiro, ou seja, você opera muito por intuição. E algumas coisas são protocolares, ou seja, você tem um certo protocolo para lidar com aquilo. Então, a segurança do dado, ou seja, pensar na proteção do dado, é uma questão cultural. Então, não cabe somente a questão do gasto financeiro em relação a você utilizar software ou mesmo equipamento maquinário. Você tem que também aculturar as pessoas e pensar, e fazê-las pensar, refletir sobre com o que elas estão lidando. Se você tem uma empresa que ela tem uma parte de e-commerce muito forte, você tem dados ali que são muito estratégicos, entendeu? E como é que surgiu a preocupação em relação a isso? É de que, em um dado momento, o mercado, de uma maneira geral, e o consumidor, que a gente chama dentro da estrutura de proteção de dados, de titular do dado, ou seja, aquele que é o proprietário do dado, ele começou a perceber que as informações que ele tinha divulgado com uma determinada empresa, um determinado banco, por exemplo, essas informações estavam rodando por aí. Porque ele vê, olha, veja, eu apliquei essa informação para essa empresa aqui. Como é que a empresa X, como é que a empresa Y, W, Z está sabendo dessas informações? Exato. Porque ele viu que essas informações foram comercializadas. Então, enquanto você não tinha uma regulamentação, isso ocorria. Hoje, por uma série de problemas, não pode mais.
Então, a empresa ela tem que, antes dela pegar o dado, ou seja, antes dela te inquirir a respeito do teu CPF, da tua etnia, da tua cor de pele, ou seja, qualquer informação, ela tem que ter uma justificativa plausível do porquê que ela vai ter aquele dado com ela. E ela tem que justificar. Então, a legislação veio, não é uma legislação somente para punir. Existe o intuito de punir, mas existe também o intuito de educar e fazer refletir se na coleta de uma determinada informação, de um determinado dado, há necessidade de você saber. Então, por exemplo, eu vou me cadastrar para alguma coisa. Será que tem necessidade de eu registrar, por exemplo, RG e CPF? Será que o meu nome e um e-mail, de repente, não basta? Não é suficiente, né? Por exemplo, quando a gente vai hoje numa farmácia, né, é muito comum, né, as farmácias pedirem o CPF. Por que elas pedem o CPF? Eu não vou entrar no mérito do certo e do errado, mas é uma reflexão que fica. Por exemplo, se eu for comprar algum produto com o CPF, é um valor. Se eu for comprar esse mesmo produto sem o CPF, ele triplica de valor. Então, o que há por trás disso? Né? A gente deveria questionar. Da mesma maneira, quando você, às vezes, vai preencher uma ficha, alguma coisa muito simples, tem uma série de informações ali. Para que o cara quer saber o nome do pai? Para que isso tudo? Para que ele quer religião, saber o nome do pai? Muita gente pergunta a sua religião por algo simples. Para que você quer saber? Para que ele quer saber? Entendeu? Então, hoje, as empresas têm que ser... Elas estão sendo conscientizadas de cima para baixo. E quando eu falo de cima para baixo, eu quero dizer que a legislação ela vem com a obrigatoriedade. Cumpra-se, né? Não tem discussão. Então, ela vem dizer o quê? Ela vem dizer, olha só, para você ter esse tipo de informação, você tem que ter uma justificativa. Apresente essa justificativa. Se você perder essa informação amanhã, o rigor da lei vai caber para você. Então, acho que a gente conseguiu abranger aqui o quê? Proteger a informação confidencial. Por que a proteção do dado é crucial? Proteger a informação confidencial e evitar perda financeira. Manter a confiança de clientes e parceiros. Cumprir legislação e regulamentos, isso é meio óbvio, né? Obter vantagem competitiva de mercado, ou seja, você é uma empresa que se garante frente ao mercado na proteção do dado. E, claro, por último, que é o interesse último das pessoas, proteger a privacidade dos indivíduos, porque o foco, no fundo, é privacidade. Privacidade, ela não é mais negociável, ela é obrigatória. À medida que você tem um mundo hiperconectado, hiperligado, todo mundo está... Eu hoje sei, em tempo real, informação do outro lado do planeta. À medida que eu tenho essa grande web, né, a palavra web em inglês quer dizer teia, essa grande teia formada, eu tenho a necessidade, né, de ter um mínimo de privacidade, já que exposição eu tenho o tempo todo. Né? Na medida que eu participo eu tenho interações com redes sociais, na medida que eu tenho interação com sistemas, na medida que assim eu me torno até um ente digital, né? Muitas das vezes muitas pessoas são lembradas pela atuação delas na internet. Então, nessa medida, eu já tenho uma certa exposição, mas alguma coisa tem que ser preservada. Então, o dado sensível ele tem que ser preservado. Então, eu tenho que ter a garantia de, no momento que eu estou trafegando na web, que as minhas informações estão ali, ok, mas elas estão preservadas. Então, eu confio em algumas entidades, né, algumas empresas, de que a informação que eu imputei para elas, que eu estou fornecendo para elas, que está gerando lucro para elas, ela tem que preservar, ela tem que ter responsabilidade sobre isso. Falando aí da web, de teia, sobre aplicativos, e alguns perigos nas redes sociais na internet. Você pode passar para nossos ouvintes aí o que eles podem diminuir, né? A chance dos dados que muito expostos, porque as pessoas hoje em dia, você deve ter percebido, nas redes sociais, eu estou agora aqui, estou indo para o meu trabalho é X, eu estou indo agora no médico, eu estou indo agora, estou viajando, sou não sei aonde, eu estou agora indo para a escola. O que torna isso tão perigoso, Fernando? Então, para a gente entender o problema, eu acho que a gente tem que falar primeiro das ameaças que a gente tem. Tá? Então, assim, como é que eu vou me proteger do quê? O que está me ameaçando? Qual é o perigo que está me esperando ali na esquerda? Né? Então, da mesma maneira que, como eu falei, a gente, quando vai atravessar a rua, a gente tem que olhar para um lado para o outro por uma questão de segurança, né? Ainda que o fluxo todo esteja vindo da esquerda, é bom olhar para a direita, pode vir um ciclista, pode vir uma moto, enfim, N situações. Da mesma maneira, a gente tem que entender quais são as ameaças às quais a gente está exposto. Se a gente anda numa rua deserta, numa grande cidade, né,
no cair da noite, a gente sabe que a gente vai ter pouca proteção. Ainda que existam câmeras, isso não vai inibir no todo, né, a ameaça de um assalto, de um furto, alguma coisa assim. Então, da mesma maneira, a gente deve conhecer algumas coisas, né, que estão por trás, né, de determinados comportamentos que a gente possa ter, né, de determinadas exposições que a gente possa ter dentro da internet, né, redes sociais, de uma maneira geral, enfim. Então, a gente vai falar, vou começar pautando algumas ameaças, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, de software malicioso, no caso do malware, né? Que são os worms, são os vírus, cavalo de Troia, ransomware, que é muito famoso, vira e mexe, alguma empresa está sendo vítima de ransomware, do spyware, né? E qual é o grande objetivo? É invadir um dado dispositivo para roubar dados, capturar dados, criptografar arquivos, como no caso do ransomware, né? E pedir, na sequência, dinheiro, né? Resgate para poder dar a senha, né? Já que o dado foi criptografado, né? E quais são as formas que a gente se expõe a isso? Downloads de fontes não confiáveis, e-mails, links que muitas das vezes não são suspeitos, mas que tem ali naquele endereço, num dado endereço, uma forma de você verificar se é ou não um link respeitável, ou seja, um link de confiança. Aplicativos pirateado, craqueado. Exatamente, que você não sabe a fonte, que não vieram de uma determinada loja, uma loja reconhecida, loja online, né? Os links, famosos links maliciosos, anúncios e pop-ups infectados. Então, você, muitas das vezes, quer dizer, a turma do malware, né? A turma do software malicioso, ela sabe, muitas das vezes, que assim, isso daqui tá fácil do cara identificar, tá fácil dele ver que não corresponde a um site de uma determinada empresa ou de um determinado serviço. Então, o que ele faz? Ele apela para o pop-up e ele apela para o anúncio, né? Que é o chamado advertising, né? Ou seja, o mal advertising, que na verdade você vai lá, vai clicar naquilo ali e você vai ser direcionado para uma determinada arapuca. Outro ponto também, que é o que muito acontece então, dentro da nossa realidade aqui de Brasil, é o phishing, né? O phishing, ele prevê engenharia social, que são técnicas de manipular a uma pessoa, de induzir a pessoa a andar da realidade e a pessoa fornecer informações confidenciais, senhas, dados bancários. Então, phishing, né, que vem do termo de pescaria, né? Ou seja, você fica pescando e, assim, quando você coloca, né, uma isca, você não está querendo pegar o peixe Y, X ou Z, você está querendo pegar qualquer peixe, né? Então, o phishing acaba, muitas das vezes, ele sendo uma grande fonte, né, de dano. Por quê? Porque ele consegue pegar N camadas, desde as pessoas mais idosas, né? A gente tem que entender hoje que ferramental de internet, celulares, computadores, não estão abertos apenas para as pessoas mais novas, as pessoas com mais idade, né? A terceira idade também está acessando a internet. E muitas das vezes, isso aí, não estão acostumados. Eles não têm aquilo que eu falei ainda há pouco, a tal da educação tecnológica. Então, muitas das vezes, eles vão, coitados, pela boa fé, se enganam, às vezes, por uma musiquinha, por uma figurinha, e aí o que acontece? Cai num e-mail falso, no site fraudulento, uma mensagem de texto, ou mesmo uma ligação telefônica. Phishing também ocorre muito por ligação telefônica. Sim. Então, muitas das vezes, o sujeito ele recebe um telefonema de alguém que se passa por uma Caixa Econômica, por um Banco do Brasil, por um INSS, e o cara ele é treinado, ele é um profissional do golpe, né? Ele é uma quadrilha, ele é muito bem estruturado. Ele consegue convencer essas pessoas a fazer troca de cartão, a passar dados sensíveis, e aí o que acontece? Muito provavelmente, não só o prejuízo financeiro, como também a exposição do dado. A gente fala muito do prejuízo financeiro, eu vou além. Você torna aquela pessoa vulnerável a um mercado que é crescente de pessoas mal intencionadas, de quadrilhas, de bandidos mal intencionados, né, que vão pegar aquela informação e vão distribuir. Que, veja, é moeda de troca também. Uhum. Já é sabido, né, que entre as várias ameaças, né, existe também quadrilhas que trocam informação. Ela consegue, por exemplo, ela conseguiu fazer um ataque de phishing bem sucedido, ela marca aquela vítima como um possível sujeito que pode ser vítima de novo. Que muitas das vezes aquele idoso, aquela pessoa que não tem tanto conhecimento, né, a bendita da educação tecnológica, ele não vai tomar as devidas providências. Vamos pensar o seguinte, quando você tem um dado roubado e você possibilita um ataque, né, não muito elaborado, tá? Cara, hoje você precisa zerar a senha de cartão de crédito, zerar a senha de cartão de débito,
você precisa, muitas das vezes, se bobear, dependendo do tipo de ataque, se for um órgão, um vírus, você precisa zerar um computador, você precisa zerar um celular, formatar, você precisa passar softwares softwares antivírus, ou mesmo anti-spyware, para você ver da onde gerou. Isso é complicado. Eu não tenho como exigir de uma pessoa, muitas das vezes de idade, desamparada, que ela vai fazer isso tudo. Então, ela automaticamente é alvo. Eles sabem que é aquela pessoa, e eles vão perseguir aquela pessoa. Eles marcam aquela pessoa para que aquela pessoa, no futuro, receba um novo ataque. O que a gente sabe disso? Foi feita uma pesquisa por um fórum de cibersegurança e verificou que pessoas com uma determinada idade, acima de 60, são alvos muitas das vezes 2, 3, 4 vezes. Isso não se fala muito da imprensa. Então, essas pessoas, elas acabam sendo alvo não só de uma percepção, ou seja, não só um ataque, elas são mais de uma vez. Então, assim, phishing é muito comum, tá? É muito comum. Para as grandes empresas, elas hoje têm um nível de segurança bom, bastante adequado. Então, é muito difícil você atacar, por exemplo, um e-mail corporativo, fazer ataque de phishing. Hoje você já tem elementos suficientes, não só em Firewall, como também em IPS e DS, de ferramentas que você vai facilmente reconhecer que aquilo ali tem alguma questão, porque você tem, normalmente, a gente chama de sandbox, né? Que é uma parte da estrutura de sistema na qual você coloca aquele phishing e você faz um teste. E aquele teste, vamos dizer assim, é um teste controlado, e aí o apontamento daquela URL, né, daquele phishing ali, é detectado e automaticamente é feito um alerta dentro da estrutura de e-mail da empresa para que aquele e-mail ele seja cancelado, cassado, ou seja, ele seja isolado e a ameaça seja estancada. Né? Então, mas uma pessoinha que, coitado, tem lá sua conta, é um aposentado, uma pessoa que às vezes não é muito desenrolada tecnologicamente falando, ela cai. Então, hoje o phishing ataca, ele tem como alvo essas pessoas, principalmente os idosos. Então, vira e mexe, você tem ataques bem estruturados em relação a idosos. Eu falei do ransomware. O ransomware eu gosto de falar um pouco sobre ele, que ele é um software malicioso, né? E ele faz uma criptografia em larga escala, ou seja, ele criptografa arquivos e exige uma senha, né, que a gente chama de contrassenha, que ele cria, que o atacante cria, para poder liberar os dados. Né? O alvo pode ser desde empresas e indivíduos. A gente tem observado, né, dentro dos fóruns de segurança, que hoje empresas de saúde têm sido alvos prioritários em ransomware. Médicos famosos, artistas, VIPs, né, pessoas com uma grande visibilidade nas mídias, porque você associa o ataque do ransomware principalmente às grandes empresas. Não é verdade. Hoje, no início foram, porque assim a demanda era alta para se abastecer de dinheiro, as quadrilhas de ransomware. Como eu falo, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil do que é o hacker, né? De como eles atuam, de como eles agem, né? Então, no início, o alvo eram as grandes empresas, porque se podia pedir muito. Hoje, na verdade, qualquer um pode ser um alvo. E quanto mais visibilidade essa pessoa tiver em redes sociais, mais ainda ela pode ser. Por quê? Porque ela pode ter informações sensíveis, fotografia, né? Eu sempre lembro da Lei Carolina Dickmann, né? Que surgiu justamente como uma exposição. Ela levou, se eu não me engano, eu acho que era o notebook dela, para um técnico, e esse técnico vazou informações. Veja, e olha, naquela época nem tinha tanta coisa, né? Isso já tem muitos anos, nem tinha tanta coisa tão tecnologicamente montada, refinada como tem hoje. Então, é óbvio que assim tem que se ter muito cuidado com links, né? Quais são aonde está a maldade do ransomware? Links falsos, e-mails, desconfiar sempre hoje as quadrilhas usam muito SMS, né? E se utilizam de informações do tipo: você tem um saldo negativo, ou então você entre no link para preencher uma dada informação para você receber um prêmio, ou você receber uma encomenda, né? Tem muita gente que efetua muita compra pela internet e acaba muitas das vezes não lembrando de tudo que comprou. Então essas pessoas às vezes caem muito fácil. Então o cara já sabe que a mensagem de WhatsApp, hoje o WhatsApp ele tem ferramentas para detecção desse tipo de ataque, mas e no caso do SMS ainda não há esse tipo de ferramenta. Então, facilmente o sujeito pode ser vítima por um SMS. Então, ransomware é complicado.
O prejuízo do ransomware não é somente o financeiro, né? Não é somente pagar o resgate, é também a interrupção da operação e a perda de reputação. Já é sabido pelo mercado que empresas que foram atacadas por ransomware, elas chegam a ter uma perda muito grande de credibilidade frente ao mercado, entendeu? Afetando, inclusive, não só a operação, como também o mercado de bolsa, né? Ou seja, os investidores, eles questionam isso nas reuniões anuais, eles vão questionar muito e severamente as empresas que não tomaram providência. Então, Fernando, nosso papo foi bem longo, foi bem proveitoso. Hoje nós conseguimos falar aí os perigos das redes sociais, nós conseguimos falar exemplo dos dados, por que nós devemos nos proteger. Muito bom, Fernando, muito bom mesmo. Obrigado. Vamos falar, eu que agradeço. Agora vamos falar um pouquinho sobre a LGPD, já que já mencionamos um pouco, não tem como falar de segurança de dados, não tem como falar de perigo da internet, não tem como falar nada disso sem mencionar a LGPD, não tem como. Aí pode explicar aí para o pessoal de maneira simples o que é uma LGPD, o direito do titular, você já falou sobre o titular do dado, a responsabilidade das empresas, o impacto que a LGPD tem para as pequenas e as médias empresas, a proteção dos dados em relação ao consumidor e como as empresas devem implementar a LGPD. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso sim. A LGPD, ela surge em 2018, primeiro por um projeto de lei, ela vem à guisa, né, ou seja, ela vem junto com as iniciativas que estavam sendo tomadas na Europa, que lá se chamam GPDR, é a mesma sigla, basicamente Leis Gerais sobre Proteção de Dados, e aqui ela ganhou a numeração, a famosa numeração 13.709 de 2018. Ela foi elaborada, mas ela vai ser sancionada em 2020. Ela foi elaborada em 2018 e vai ser sancionada e entra em vigor a partir de 2020. O objetivo das empresas se prepararem para a implementação, né? Que na verdade, o que aconteceu? A LGPD, ela surge de 2 pontos interessantes. Ela surge das empresas, as empresas começam a solicitar uma legislação. Por quê? Porque elas se viram em um dado momento desamparadas frente à perda de dados. A gente vai ter ali um boom, inclusive é interessante lembrar disso, porque a gente vai ter algumas seriados de TV que vão surgir ali em meados de 2014, que vão falar sobre atividade hacker. A atividade hacker cresce muito a partir de 2010, mas em 2014 ela está bombando. Em 2016, ano inclusive que foi o ano da Olimpíada aqui no Brasil, em 2016 o cenário estava caótico, principalmente na Europa, e as empresas começaram a ter grandes perdas financeiras, né? O que aconteceu nesse momento? As empresas falaram assim, cara, eu estou sendo vítima, eu não tenho uma estrutura legal, eu não sei o que fazer. Por outro lado, acionistas começaram a cobrar das empresas, cara, tem que ter algum tipo de retorno a respeito disso, a gente tem que ter algum feedback, porque, de repente, a empresa parou a atividade dela, não havia muitas medidas de proteção que existem hoje, produtos de mercado ainda não tinham sido elaborados, então o cenário era caótico, né? E aí, o que aconteceu com isso, né? Em termos de série de televisão, eu sempre falo, né, do seriado Mr. Robot, que é muito bom de se assistir, né? É um seriado bem longo, foram 4 temporadas, se eu não me engano, que detalhou muito a questão de como é que trabalha um hacker, como é que trabalha uma quadrilha hacker, né? Nesse cenário, em 2016, surge a GPDR na Europa. Então, a Europa vai e o Brasil fica exposto durante esses anos todos, 2016, já desde 2010, o Brasil já estava bastante exposto ao ataque, o cenário cada vez pior, aí começa a ter um movimento dentro da política brasileira, dos políticos, deputados e senadores, para se mover e elaborar um modelo de lei. E aí o mercado, de uma maneira geral, faz a adesão à GPDR. O Brasil, por uma questão de compliance, empresas que já tinham compliance com a GPDR europeia, começam a solicitar, forçar a barra para que a gente tivesse uma legislação e ocorre a criação em 2018 da LGPD. A LGPD, mais uma vez, criada em 2018, ela vai entrar em vigor em 2020. Né? E ela vai tratar, basicamente, de quê? Ela vai falar de 10 princípios. Né? Ela vai falar dos princípios de legalidade, ou seja, que os dados
só podem ser coletados e tratados de forma lícita, né, justa e transparente. Então, se eu passo uma determinada informação para a empresa, eu tenho que saber, ela tem que me informar como ela vai tratar esse dado, para qual a finalidade desse dado. Adequação e pertinência, né? O dado tem que ser coletado de forma adequada, ele não pode ser de uma maneira, ou seja, ele não pode estar escondido, ou eu preencher uma determinada informação e aquela informação não ser não entrar de forma esclarecida, né? De forma transparente dentro do sistema das empresas. Os dados têm que ter qualidade, como eu falei, os dados têm que ter transparência, ou seja, as empresas e órgãos públicos devem informar ao titular do dado como o dado vai ser tratado, como ele está sendo tratado. O dado tem que ter segurança, né? Ou seja, devem ser protegidos contra acessos maliciosos, prevenção, ou seja, os dados, as empresas devem tomar medidas para prevenir a perda desse dado, a ocorrência de dados e danos pessoais. Não discriminação, ou seja, a partir do momento que eu faço o input de um determinado dado, esse tratamento do dado não pode ter nenhum tipo de diferenciação por conta de opções, por conta de escolhas pessoais. Responsabilidade, ou seja, as empresas devem agir com a máxima responsabilidade no tratamento do dado e elas devem prestar conta do dado que ela tem. E prestar conta, vai falar também do temporalidade, ou seja, quanto tempo ela vai reter esse dado e por que o tempo, e ela tem que justificar o tempo que ela vai reter esse dado. Então, esses 10 princípios nortearam a LGPD. Eram princípios que já tinham na GPDR e que vieram também para a gente. Algumas adaptações para a realidade brasileira, mas a LGPD ela acaba caindo como uma luva dentro de um cenário caótico, como eu falei, de empresas que até então não tinham nenhum anteparo legal para atuação e para nós, titulares do dado, né, consumidores, que começamos a ver, como eu falei ainda há pouco, que os nossos dados já estavam circulando na internet por outras empresas sem o menor critério e sem o menor cuidado. Então, a gente estava observando que bancos de dados, né, informações estavam sendo vendidas e, infelizmente, a gente não tinha nenhum controle sobre isso. Né? E aí, para o titular do dado, né, existe uma série de direitos. Né? Ele deve saber quais os dados pessoais são coletados sobre ele, né, e como eles estão sendo tratados. Então, isso é um direito. Então, na hora de se passar qualquer informação, a empresa ela deverá, por obrigação legal, não é favor, informar para que ela está coletando e como é que ela vai tratar aquilo ali. Ela deve E depois também, o usuário ele pode solicitar a exclusão do dado se ele quiser. Ele pode solicitar correção, ele pode citar, como você citou, a exclusão, ele pode se opor à forma como o dado está sendo tratado, ele pode se opor. Se ele descobre em um dado momento que aquele dado, ele, por exemplo, o teu nome, né, ele está sendo utilizado numa determinada campanha viral, você pode colocar e dizer, olha, eu não autorizei a empresa para isso, não. Vocês, em momento algum, vocês me falaram que o meu nome faria parte de uma campanha, ou endomarketing, ou marketing externo, não importa. Não foi para isso que eu coloquei meu dado. Meu dado era para me referenciar. Dado é para referenciar em você enquanto um sujeito, um CPF, ou mesmo uma empresa. Pode ser uma empresa também. A gente não está tratando aqui somente da pessoa física. A gente está também tratando de pessoas jurídicas que fazem transações na internet com outras empresas. Então, se uma determinada empresa fala que você participa de uma determinada campanha ou que você está associado a ela e não houve essa autorização explícita, isso estava implícito, você pode questionar. E você pode exigir, sim, que esse dado seja mudado, o tratamento do dado. Então, e você pode solicitar também, que é uma coisa que eu acho que pouco se fala, a portabilidade do seu dado pessoal. Isso acontece muito com o banco. Então, na medida que você, enquanto usuário de um banco, você tem um determinado dado, você vai para um determinado negócio, né, um determinado produto bancário. Na medida que você transfere a portabilidade daquele produto, né, por exemplo, um plano de previdência, aquelas informações você está autorizando, você pode autorizar, e isso a empresa tem que consultar, o banco tem que consultar você, e aqueles dados vão ser passados para um terceiro utilizador do dado. Então, isso tudo a LGPD trouxe. Entendeu? As empresas, por sua vez, que são aderentes, que não tem opção, tá? Isso vem de cima para baixo, esse é que é o legal da questão jurídica que envolve a LGPD, elas têm uma série de obrigações, elas têm uma série de medidas. Então, ela tem que nomear, dentro da estrutura dela de trabalho, um encarregado de dados. Né? Eu, por exemplo, tenho uma formação como DPO, Data Protection Officer. Né? Quer dizer,
oficial, guardadas as devidas proporções, oficial é encarregado da proteção de dados. E a gente, no jargão comum, a gente chama de encarregado de dados. Então tem que ter esse ente, essa pessoa tem que existir. Ela tem que mapear o dado pessoal e do que trata esse dado pessoal. Tá? Então não basta só colher nome, CPF, RG, endereço e o CEP. Ela tem que ter um mapeamento de por que ela está utilizando essas informações e qual é a finalidade principal dela ter essas informações. Isso tudo está lá na LGPD. Ela tem que implementar medidas de segurança para proteger o dado. Então, se você amanhã questionar uma empresa a respeito de como ela protege o dado, ela tem a obrigação de te entregar o mínimo de informações para dizer, olha, eu estou tratando do seu dado é armazenado num data center, numa estrutura de dados, que ou é na nuvem, na cloud, não importa. Ela tem que dar referência de como é que esse dado está informado. Ela tem que treinar os seus funcionários sobre o LGPD. Isso é óbvio. É óbvio que a LGPD ela não pega somente aquele cara, né? Ela não está amarrada, como a gente pensa no comum, a parte jurídica ou mesmo a parte de TI. Ela está amarrada a tudo, porque as pessoas, se uma empresa, como eu falei, se é um e-commerce, né? Uma empresa que vende muita coisa na internet, aquela empresa, dado está sendo trocado o tempo todo sobre N situações. A empresa vende para pessoas físicas. Os dados dessas pessoas estão trafegando por todo mundo. Então, todos os funcionários deveriam ter noção de que manipular aquela informação com critério, com cuidado, é obrigação, porque tem uma LGPD. E os canais de comunicação, né, dos titulares de dados, para que eles possam exercer seus direitos. Então, na medida que você viu que uma determinada informação não está recebendo o devido tratamento, a empresa tem que disponibilizar um canal de comunicação, não importa se é um canal específico ou se são um canal genético. Ela tem o famoso SAC, né? Serviço de Atendimento ao Cliente. Se for uma coisa destinada a dados propriamente do titular do dado ou se é uma coisa geral, não importa. Ela tem que fornecer essa informação para quê? Para que ela seja, em um dado momento, questionada a respeito de como ela está tratando aquilo ali. Descumprimento da LGPD existe, Fernando? Sim, existe, né? As multas hoje há uma previsão de em torno até 50 milhões de reais. Né? É um valor considerável, entendeu? Mas isso é muito dinheiro, claro, não são todas as empresas que podem pagar uma multa nesse sentido, né? Mas cada caso é um caso, né? E as empresas, hoje em dia, quem é que está, hoje em dia, abaixo desse chapéu da LGPD? Todas as empresas. Então, não são só as grandes empresas, os grandes conglomerados, né? Todas as empresas, bancos, site de compra, grandes magazines, grandes lojas, enfim, todas elas estão debaixo da LGPD. E a LGPD ela vai tratar cada caso conforme o tamanho da empresa, né? Uma empresa até 1.000 funcionários tem um determinado tratamento. Uma empresa, a partir desses valores, até 10.000 funcionários, empresas com 80.000 funcionários, cada uma, pelo seu gigantismo, pelas suas estruturas, vão ter um determinado tratamento em relação à falha. Eu não posso aplicar uma sanção de 50 milhões a uma empresa pequena que eu tenho até 300 funcionários. Isso é um profissional liberal também, porque vamos falar de um profissional liberal, por exemplo, um psicólogo, um psicanalista. Exatamente. Ele está tratando, imagina, os dados que ele está tratando da parte da saúde daquela pessoa. Veja, muito boa a tua abordagem. O que acontece? Um advogado, um contador, se uma agenda, a gente está falando aqui muito de meio eletrônico, né, muita coisa tecnológica, mas suponhamos que eu tenha todos os dados dos meus clientes, uma agenda de papel, uma agenda comprada numa papelaria, né? Essa agenda perdeu e eu, nessa minha perda, houve prejuízo aos meus clientes, eu vou estar sobre a LGPD. Então, isso tudo, mais uma vez, o legal disso tudo, bacana disso tudo, é que faz valer o quê? Responsabilidade. A ideia não é punir, é como eu falei, educação, né? Vamos colocar aqui que seja também educação tecnológica, ou seja, educar as pessoas para ter responsabilidade sobre o dado dos outros, né? Das empresas, dos clientes, enfim, é ter responsabilidade. Então, no caso do psicólogo, e no caso do contador, e no caso do advogado, os seus órgãos de classe já cobram deles, tá? Uma série de responsabilidades em relação à manutenção, à guarda das informações de cliente. Por si só,
né, vamos dizer assim, sem fazer muita força, elas já são confidenciais. Mas hoje você também tem LGPD. No caso do escritório, vamos supor, você tem um escritório de advocacia. Esse escritório tinha lá um determinado computador que foi invadido e perdeu o dado, LGPD. Eu tenho uma clínica psiquiátrica, eu tenho um plano de saúde. As informações ali também são confidenciais, são sensíveis. Mais do que isso, são sensíveis. São informações que podem tornar muito grave a exposição daquele dado e podem submeter clientes, pacientes, pessoas a problemas sérios, né? Inclusive exploração dessas informações. Então, sim, a LGPD, o chapéu da LGPD é bem grande nesse sentido. Os direitos do titular do dado, ele tem o direito de saber e acessar o que ele informou para as empresas, ele tem o direito de retificar e ele tem também o direito de apagar. E aí eu vou dar o meu testemunho pessoal. Um belo dia, fazendo uma pesquisa em relação ao meu nome na internet, no Google mesmo, fiz a verificação do meu nome e verifiquei que uma série de dados meus pessoais, não eram dados sensíveis, pessoais, estavam sendo divulgados por uma determinada entidade. O que eu fiz? Mandei um e-mail super educado, expus lá e tal, e solicitei a exclusão daqueles dados. Eu tenho certeza que internamente eles podem ter mantido os dados, mas eu pedi que eles não fossem divulgados na internet. Por quê? Achei desnecessário, até porque havia afetação de terceiros, como meu pai e minha mãe. Existia o nome do meu pai e o nome da minha mãe. Eu não queria esse tipo de exposição. Eu mandei um e-mail. Em menos de 24 horas eles foram lá e foi apagado. Então, é direito seu. Se você encontra alguma informação sua correndo na internet de uma forma geral, você pode pedir, sim, a exclusão daqueles dados, né? E você pode se opor ao tratamento do dado, né? Por publicidade direta, como eu falei, elaboração de perfil, entendeu? E, às vezes você recebe uma determinada proposta e você fala assim, nossa, essa empresa aqui está sabendo muito a meu respeito. Ela, de repente, ela está elaborando determinadas informações, está automatizando determinadas decisões que eu não dei essa permissão. Então, você pode se opor ao tratamento do dado. De que maneira? Você vai e questiona a empresa, mais uma vez, pelos instrumentos que a empresa disponibilizar, saque, WhatsApp, enfim, a forma que ela disponibilizar, para que você questione a forma como aquele dado está sendo tratado, lembrando a empresa de forma educada de que ela pode ser passível de sanções na justiça por descumprimento da LGPD. Aconteceu isso comigo, estou vendo até aqui o histórico, na segunda-feira. Entrou uma pessoa aqui no WhatsApp, estava com seus dados da empresa lá específica, e perguntando se eu já conhecia o empréstimo, que é bem conhecido, através do saque do FGTS. Aí eu perguntei como que ela conseguiu meus dados, minhas informações pelo telefone, e ela sabia que eu tinha ou não fundo no FGTS. Aí ela simplesmente me bloqueou. Só isso. Não respondeu, me bloqueou no WhatsApp. Aconteceu isso comigo na segunda-feira. Pois é. Então, você está vendo? Essa exposição, ela é constante, e ainda que a gente tenha todos os instrumentos legais e tudo mais, ela ainda ocorre. Então, na medida... Hoje, eu tenho para mim que boa parte dessa exposição, e aí eu não vou julgar de como isso ocorreu, eu acho que não é o fórum aqui, não é o foco do nosso diálogo. Mas muito do que se tem de informação hoje foi divulgado por órgão público, tá? Principalmente INSS, Caixa Econômica, enfim. Por que Caixa Econômica? Por que INSS? Porque a Caixa Econômica lida com informações, como você falou, do Fundo de Garantia do Serviço, FGTS, é uma instituição gigantesca, é muito dinheiro que se tem lá, e da mesma maneira a Caixa lida com o direito do trabalhador. Não tem nenhum brasileiro hoje com carteira assinada que não tenha um dado momento passado pela Caixa, é muito difícil. Da mesma maneira que automaticamente, à medida que você tem uma carteira assinada, você tem a sua inserção também no INSS, que é nada mais nada menos do que Seguridade Social. Então, mas a gente sabe que há falhas, né? Há falhas nesses sistemas, há venda de informação. Então, isso tudo leva a gente a fazer uma grande reflexão e entender que, assim, a exposição, é chato falar isso, é inevitável, né? A gente vai ter essa exposição, ela pode levar, mais uma vez, você é um cara de tecnologia, você é um profissional bastante qualificado, então você rapidamente viu e fez as perguntas para aquela pessoa e o que você recebeu de resposta foi um bloqueio. Agora, imagina se uma pessoa que não tem esse conhecimento, uma pessoa que, né, por boa fé, né, acreditando num processo, numa facilitação da vida, né? Hoje,
o número de brasileiros endividados é enorme, né? Então todo mundo busca, né, uma oportunidade para sanar suas dívidas, né, para ter um crédito, enfim. Então essas pessoas são alvo muito fácil. Então quando a gente fala de segurança da informação, às vezes a gente pensa que é aquele cara, né, que é o garoto, né, com um capuz, lá meia-noite, né, no escuro, fazendo ataque. Não. Para você ter uma ideia, boa parte dessas quadrilhas são financiadas por facções criminosas. Então você tem hoje PCC, Comando Vermelho, o Brasil tem 70 facções criminosas, você tem uma boa parte dessa atividade ilegal, né, dessa atividade criminosa, né, não só hacker, mas também do golpe do telefone, né, do phishing, como a gente falou, lá sendo financiada por essas quadrilhas, porque dá muito retorno, dá muito dinheiro. Então são formas, entendeu? Da mesma maneira, assim, por um total desconhecimento, tudo que a gente está conversando aqui, o intuito, né, além da gente trazer isso para o meio acadêmico, é também esclarecer as pessoas de que existem direitos, né? Não basta você conviver com isso, né? Não basta você, não, tá exposto, tá ok, mas se você descobriu a fonte, ou melhor, quem vazou, ou por exemplo, cobrar esse ente, né? Seja uma pessoa jurídica, ou mesmo, às vezes, uma pessoa física, no caso de você tratar com um médico, com um advogado, você cobrar dele responsabilidade sobre a manutenção daquilo ali, sobre aquela guarda da informação, sobre a sua privacidade. E muitas das vezes as pessoas não têm essa noção, ela não tem noção de que ela pode pedir o apagamento do dado, que ela pode se opor ao tratamento, que ela tem direito de portabilidade do dado, o dado pode ser portado, que existe um limite para o tratamento do dado, que você pode pedir, inclusive, uma coisa que pouca gente sabe, anonimização, ou seja, você pode tornar seus dados anônimos, entendeu? Então, você pode colocar, a empresa ela vai ter um campo que ela vai preencher como anônimo, aquela informação não pode trafegar de forma nenhuma. Não pode ter trocado. Para que a informação trafegue, para que ela se utilize daquela informação dentro da estrutura de empresa, ela tem que pedir o teu consentimento. Poucas pessoas sabem disso. A LGPD traz isso, entendeu? Você pode revogar o consentimento que você deu de manipulação do teu dado, como, mais uma vez, você é proprietário, você detém direito sobre o teu dado. Então, aquilo ali não pode ser tratado de forma leviana, de forma irresponsável, entendeu? Então, e você pode, muitas das vezes, porque às vezes você tem grandes conglomerados, né, empresariais, que, se você preencheu um determinado formulário, aquele formulário vai gerar 5, 6, 10, 15 empresas dentro de um determinado conglomerado. Você pode também solicitar o não compartilhamento das informações. E, por último, você pode, no caso de não ser atendido em um determinado pleito, né, desses todos que eu elenquei como direitos, você pode, por último, acionar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Então, você tem vários canais de comunicação para você acionar a ANPD, está lá na internet, em que a ANPD vai entrar com as sanções devidas àquele ente jurídico, né, ou mesmo pessoa física que não teve responsabilidade no tratamento do seu dado. Isso aí, Fernando. Muito bom. Agradeço aí muito a sua presença aqui, trazendo para a gente a sua experiência, passando aí de maneira simples e fácil como nós devemos nos proteger, proteger nossos dados, entender como funciona de maneira simples e clara a LGPD. Agradeço muito aí e espero você numa próxima, tá bom? Tranquilo, meu querido. Quando você precisar, eu estou aqui disponível. Como eu falo, o nosso intuito aqui é muito bacana trabalhar com tecnologia, mas é mais bacana ainda a gente poder compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência, né? Fazer com que outras pessoas saibam, né, das possibilidades, dos perigos que elas correm a partir do momento que elas agem sem o devido conhecimento, né? Ninguém tem obrigação de saber tudo, mas é bom que saiba o mínimo, né, para poder exportar, né? Como eu falei, os protocolos da vida, né, da vida da internet, da vida digital que a gente deveria ter. Informar sobre a LGPD, eu me sinto, não como um embaixador, mas como alguém que gosta de falar sobre essa legislação. Ela é legislação nova, ainda precisa de adaptações, o tempo vai correr, muita coisa vai acontecer. Então, ficar atento a isso daí e saber dos seus direitos. Faz parte da nossa cidadania, além de tudo aquilo que a gente tem que saber, não só dos nossos direitos, mas também dos nossos deveres.
e saber que a gente tem direito, sim, em relação à informação que a gente imputa para as empresas, que a gente gera nas compras, na manipulação de cartão de crédito, na manipulação de formulários, na manipulação e no trato das informações com entes governamentais. Esses entes governamentais devem ter muito cuidado com o que se quer informar para eles. Enfim, eu acho que esse processo de educação, esse compartilhamento é muito enriquecedor e muito importante para nós. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que você precisar. Eu que agradeço. Se você quiser deixar aí alguma informação sua de contato, alguma coisa, você pode deixar. Tá, o meu e-mail, né, o meu LinkedIn é fernando.costa, se eu não me engano, é fernando.costa, é fácil de achar no LinkedIn. E quem quiser trocar alguma informação comigo, fernando.carlos@bol.com.br, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Tá bom, Fernando. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, querido. Muito obrigado. Tchau, tchau.